bom dia. Um bom dia aos nossos professores que estão participando da TPC hoje, os nossos gestores. Sou o professor João Freitas, trabalho aqui na EFAP, sou o diretor do Departamento de Programas de Formação Continuada. Contamos com a presença aqui hoje da Gisele e do Isaac, equipe técnica da COPET, Ciências da Natureza e Matemática, que é o tema da nossa TPC hoje. Pretendo passar rapidamente aqui para vocês um pouquinho da pauta, um pouquinho da ideia do que nós pretendemos conversar aqui hoje. É um bate-papo, né? Acaba sendo uma TPC um pouco mais informativa até, mas um momento muito importante para que a gente possa finalizar algumas atividades da semana e encaminhar, organizar o trabalho para a semana que vem. Tanto o trabalho de ATPC, quanto o trabalho que os professores terão com os nossos estudantes. Tá? Eu vou pedir para colocar a apresentação na tela aí. Nós encaminhamos para vocês um comunicado sobre essa ATPC, e nesse comunicado nós colocamos alguns objetivos e alguns itens como sugestão para a nossa pauta. Tá? Então, como objetivo geral, aí nós temos a apresentação, ela visa informar como serão realizadas as orientações a respeito da realização das ATPCs durante o período de isolamento social. Então, nós tivemos algumas orientações no início do ano, nós elaboramos algumas propostas e algumas sugestões de ATPCs que foram encaminhadas por meio do AVA-EFAP. As escolas até iniciaram esse trabalho, nós também tivemos aí um diálogo com os nossos diretores de núcleo pedagógico, com alguns professores coordenadores, ouvimos algumas sugestões, procuramos aprimorar e estamos nesse trabalho ainda, só que era um momento que essas ATPCs estavam sendo realizadas presencialmente nas escolas. E agora nós temos um momento de isolamento social, um momento que nós precisamos evitar as aglomerações, estamos seguindo todos os protocolos de segurança da saúde, para que a gente possa passar por esse momento difícil da melhor forma possível. Então, nós temos um desafio, né? Além de elaborar toda a TPC, de qualificar esse espaço de formação, nós temos que desenvolver o trabalho todo mediado por tecnologia, e ele tem que ser desenvolvido à distância. Então, a gente precisa conversar um pouco sobre isso, a gente precisa organizar um pouco o trabalho nesse sentido. Temos um outro objetivo aí também, que é falar rapidamente como as ATPCs são desenvolvidas especificamente nessa semana, né? Nós estamos respeitando a Resolução 72, então, nós tivemos a ATPC de Ciências Humanas na terça-feira, tivemos Linguagens ontem, e hoje temos Matemática e Ciências da Natureza. Teremos à tarde ainda a ATPC específico para os anos iniciais do ensino fundamental, que a partir da semana que vem ocorrerá sempre à sexta-feira essa aula, mas como nós temos o feriado essa semana, nós antecipamos e nós conseguimos um espaço aqui no canal de formação do Centro de Mídias, no período da tarde. E nós destacamos aí também na tela o local que a EFAP desenvolverá a TPC é sempre aqui no canal do aplicativo do Centro de Mídias. Tá? Então, nós temos uma programação onde a EFAP fica responsável por algumas ATPCs, a diretoria de ensino, né, os nossos PCNPs, com o apoio de toda a equipe de supervisores, dos dirigentes, também ficam responsáveis por um certo período de ATPCs, eles atuando também diretamente, um diálogo direto aí com os professores e os gestores das escolas, e temos um espaço da própria escola. A EFAP sempre realizará as ATPCs com vocês por meio do nosso canal aqui do Centro de Mídia, o nosso canal de formação, tá bom? Na sequência, colocando a outra tela, por favor, nós colocamos aí 4 objetivos gerais, estão todos interligados, mas para a gente pelo menos organizar um pouquinho a nossa fala aqui, e também para que vocês possam organizar o trabalho de vocês aí durante a semana, né? Vários professores coordenadores com certeza já participaram na segunda-feira,
participaram ontem, mas podemos ter gestores que estão assistindo pela primeira vez hoje e temos os professores da área que com certeza estão assistindo pela primeira vez hoje, tá bom? Então, o primeiro objetivo aí, apoiar professores e gestores na discussão dos conteúdos e das orientações desenvolvidas durante a semana de replanejamento. Então, nós tivemos uma semana bem bacana de replanejamento, vários temas, várias apresentações. Eu fiz uma apresentação aqui sobre a TPC com a Márcia também na quinta-feira passada, e várias questões, vários temas super importantes, temas relacionados ao momento em que nós estamos vivenciando, temas relacionados à questão do desafio do ensino à distância nesse momento de isolamento social, e temas e orientações que a própria Secretaria vem passando para todas as nossas diretorias de ensino e para todas as nossas escolas. E é importante que vocês aí na escola também tenham um tempo para refletir, para discutir, para questionar, né, levantar dúvidas, verificar o que a escola consegue responder, o que ela precisa da ajuda da diretoria e o que precisa da nossa ajuda aqui também. Então, a ideia é que nós tenhamos um espaço para essa discussão em relação ao replanejamento e, claro, né, a elaboração dos planos de vocês para a atuação a partir da semana que vem com os nossos estudantes. O segundo objetivo que nós colocamos aí, apoiar professores e gestores em relação ao desenvolvimento das pautas formativas a partir do dia 5/5. Então, essa semana, a ideia é que essas ATPCs sejam realmente de organização, de preparação para todo o trabalho a partir da semana que vem. Então, a gente tem algumas sugestões, a gente traz aqui algumas informações que consideramos estratégicas e importantes para o desenvolvimento desse trabalho. Um terceiro objetivo que nós colocamos aí é um apoio para a utilização da ferramenta Teams, né? Eu tenho sempre dito aqui no início da fala, não é um curso, né? A EFAP está organizando sim um curso que será desenvolvido aí com as nossas regionais, será desenvolvido com as nossas escolas. Já tivemos um piloto aqui com as pessoas do órgão central, agora é sempre aquele desafio da escala, mas alguns professores, alguns gestores têm comentado conosco, João, o Teams, como é que faz? Vocês podiam dar algumas dicas, alguns toques. Então, com a colaboração do Marcos Barros da CITEM, nós temos alguns vídeos que nós vamos passar aqui para vocês, são vídeos curtos, mas que trazem algumas informações importantes, pelo menos para o início do trabalho, tá bom? E o último objetivo que nós colocamos aí é apoiar o preenchimento dos questionários, né? Que questionários eu estou falando? Na realização do planejamento na semana passada, no AVA-EFAP, do dia 23 e no dia 24, foram disponibilizados 2 questionários, um para cada dia, né? E esses questionários eles precisam ser preenchidos. Então, a ideia é que a gente discuta um pouquinho como acessar, a gente discuta um pouco a importância do preenchimento desses questionários. Eu tenho sempre a atualização dos números aqui, vou compartilhar com vocês. E a ideia é que a TPC tenha um espaço também para verificar, né? Aquele professor que ainda não finalizou esse trabalho, ele está com alguma dificuldade, está com algum problema de acesso, ele precisa de um tempo, de uma orientação para fazê-lo. Então, nós contamos também com a colaboração de todos vocês para que esse trabalho possa ser desenvolvido, tá? Vou iniciar agora a parte 1, que é justamente a discussão sobre os conteúdos e as orientações da semana de replanejamento. Esse item 1, ele está diretamente relacionado ao item 2, porque um dos temas especificamente era a TPC. Então, aqui nós focaremos nesse item. Mas, como eu disse agora há pouco, foram desenvolvidos vários temas importantes, toda essa questão do distanciamento que nós temos que manter nesse período, né, por questões aí de saúde, nessa luta que todos nós estamos travando para que possamos superar esse momento de dificuldade da melhor forma possível, né, com toda a dedicação que nós sabemos que vocês também estão desenvolvendo aí, todas as orientações, e é um momento que a gente precisa também orientar os nossos estudantes, né? A gente precisa qualificar a informação que eles recebem em relação ao atual momento que vivenciamos, né?
E a escola, ela tem um papel muito importante nisso, tá? Precisamos também orientar as famílias, né? Eu tenho dito aqui, a gente não pode simplesmente pegar a aula que nós tínhamos lá com o professor presencialmente e simplesmente jogar isso para um vídeo, para uma interação à distância e querer que a família assuma toda a responsabilidade, né? Não temos nas famílias especificamente licenciados, pedagogos, especialistas em educação. Então, essa ansiedade que surge também, eu tenho recebido muitos e-mails, mensagens de WhatsApp, comentários de pessoas que estão colocando essa preocupação, né? Recebem um cardápio de atividades, mas como que vai dar conta de tudo isso? E é um desafio para a gente também, né? É um momento que traz muita reflexão, traz também preocupação, e nós precisamos trabalhar todas essas questões de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, cientes que precisaremos sim da ajuda um do outro, e que é um processo, e quando a gente não tem a resposta, quando a gente não tem a informação, a gente tem que correr atrás para dar esse retorno aos nossos estudantes e familiares o mais rápido possível. Então, nós tivemos aí durante a semana passada várias orientações. Vocês receberam vários documentos também, vários comunicados, né? Nós tivemos aqui bate-papos, aulas muito interessantes, uma participação muito bacana de vocês, a gente acompanha pelo chat, número de acessos, né? A gente está vendo a dedicação de todos vocês. E nós entendemos que essa semana é sim uma semana que vocês também precisam de um momento para refletir, para organizar daquilo que eu assisti, daquilo que eu participei, o que está claro para mim, o que eu ainda tenho dúvida, o que eu preciso pedir ajuda para o professor coordenador, para o vice-diretor, para o diretor, para a própria diretoria de ensino, aqui para o órgão central, como que eu posso interagir, como que eu posso participar. Então, nessa organização, vocês precisam conversar também entre vocês precisam organizar esse trabalho, né? As aulas que estão sendo ministradas no nosso canal aqui do Centro de Mídias, né? A própria existência do Centro de Mídias, que sempre foi um sonho, um desejo do secretário e de todos aqui. Nesse momento, o Centro de Mídias está se mostrando essencial e fundamental para que a gente consiga desenvolver esse trabalho de uma forma qualificada. Claro que muitos ajustes ainda precisam ser feitos, nós também precisamos nos adaptar muitas vezes, né? Ontem eu lembro, eu acabei iniciando, falei bom dia e tudo mais, só quando eu fui apresentar a Lili que eu lembrei que eu não tinha feito uma apresentação minha. Lógico, tinha lá todos os créditos, mas são coisas que a gente vai aos poucos melhorando e aperfeiçoando. Isso com certeza vai acontecer aí na escola também, e é normal, e um tem que ajudar o outro, e a gente precisa desse tempo para organizar todo esse trabalho, tirar as dúvidas, ver o que a gente precisa de ajuda, a quem que a gente deve recorrer nesse momento, tá bom? Então, a ideia é que essa semana, com certeza, os PCs que já participaram aí da nossa ATPC na terça e na quarta, nós tivemos um bate-papo também com os diretores de núcleo e supervisores na segunda-feira. Com certeza vocês também estão organizando esse trabalho, mas é importante que nesse horário de ATPC de hoje, por exemplo, os professores de matemática, ciências da natureza, tenham um espaço para que possam apresentar as suas reflexões, as suas dúvidas e a organização do seu trabalho, tá bom? Isso de uma forma geral. Ainda especificamente para um dos temas do replanejamento da semana passada, nós vamos para o objetivo 2 aqui, que é o desenvolvimento das pautas formativas. Vou pedir para colocar a tela, por favor. E como eu disse na minha fala inicial, nós precisamos apoiar os gestores e nós precisamos apoiar os professores no desenvolvimento dessas pautas formativas. A partir da semana que vem, nós teremos um horário fixo para a EFAP, no caso dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, sempre aqui no nosso canal de formação do Centro de Mídias, e nós precisamos passar algumas orientações para vocês, tá? E para esse trabalho, nós estamos trazendo aqui a sugestão de duas fontes, né, de duas referências que nós consideramos muito importantes e que com certeza contribuirão para o desenvolvimento desse trabalho de vocês em relação às pautas da ATPC especificamente e, claro, em relação a toda a organização do trabalho aí, visando a aprendizagem dos nossos alunos.
O primeiro documento que eu cito aí na apresentação são justamente as pautas formativas que estão disponibilizadas no AVEFAP. Como eu disse aqui no início do bate-papo, nós já tínhamos uma proposta de que a ATPC fosse fortalecida, né? A SEDUC institucionalizou aí até os dias, a ATPC por área, temos um número maior de horas aí para desenvolver essas aulas, então nós já tínhamos um trabalho que foi iniciado e temos várias pautas que estão disponíveis lá e elas podem e devem servir de referência, de inspiração. Claro que precisaremos de toda uma transposição, uma adaptação para o momento, para o contexto, mas são materiais preciosos que podem e devem ser utilizados por vocês. A outra referência que nós passamos para vocês, justamente o documento orientador, né, que foi elaborado aí pelas equipes técnicas da COPED. Nesse documento orientador, nós temos um item que trata justamente das habilidades que devem ser priorizadas, né, que são estratégicas para o desenvolvimento desse primeiro bimestre. Então, eu vou falar mais um pouquinho aí sobre as pautas do AVEFAP e depois eu vou passar a palavra aqui para os meus amigos, para eles falarem um pouquinho desse trabalho bacana aí que as equipes realizaram, justamente para auxiliar aí os nossos gestores, auxiliarem os nossos professores em relação a esse trabalho, tá bom? Em relação às pautas que estão disponíveis, nós temos aí um caminho para vocês, que é justamente acessar o site da EFAP, tá? Lá no Escola de Formação, né? Vocês podem ir no item Acesso Rápido e lá clicar em AVA EFAP SEDUC. E aí vocês entram com login e senha. É o login e senha normal que vocês usam para acessar percursos formativos, que vocês usam para acessar os nossos cursos. Quem entra a primeira vez, eu até vou reforçar isso numa outra apresentação, mas quem entra a primeira vez é só colocar o CPF, tanto no login quanto na senha. CPF sem ponto, sem traço, sem nada, só os números. E aí, clicando lá no login e senha, você vai entrar no ambiente. Tá? Lá tem um item chamado pautas formativas, né? Tem lá a TPC em rede, você vai clicar em pautas e percursos formativos. No caso aqui, eu estou exemplificando com o professor, tá? Então, por isso que tem esse item, pautas e percursos formativos em rede, professor. Tem um item que é pautas e percursos formativos, gestor, né? Porque o PC, o vice-diretor, o diretor, nossa diretoria de ensino, as nossas equipes, elas também precisam acessar as pautas. Mas está bem claro, bem fácil, e no caso, com o login e senha do professor, vocês terão acesso a esse item, pautas e percursos formativos em rede, professor. E aí basta clicar na pauta que você deseja estudar. Estudar, conhecer, né? O professor pode estar acessando isso, não precisa ser só no momento da TPC, pode ser um material de estudo pessoal também. E aí, claro, com a ajuda do PC, do vice-diretor, a organização da TPC, o tema que foi escolhido para ser desenvolvido e tratado naquela semana, aí tem uma organização específica da própria ATPC. E aqui, um ponto importante também, porque no início do ano a gente tinha dado acesso aos nossos gestores e estávamos desenvolvendo todo o trabalho aí com a equipe de TI, equipe de sistema, para dar o acesso ao professor também. Então, nós temos agora, né, alguns professores com certeza já deram uma olhada, quem não conhecia pode aproveitar agora, porque todos os nossos professores têm acesso a essas pautas também, tá bom? Eu resgatei aí na minha apresentação o artigo 1 aí da Resolução 72, porque ela continua vigente, nós continuamos trabalhando a partir da Resolução 72. Então, ela traz aí a questão da jornada de trabalho docente ser constituída, né, com alunos, aula de trabalho pedagógico coletivo, que é justamente a TPC, e as aulas de trabalho pedagógico em local de livre escolha, a TPE. E uma definição, né, o que é a TPC? Né? Então, entende-se por ATPC aquelas aulas que se destinam às reuniões ou outras atividades pedagógicas, preferencialmente para formação e estudo de caráter coletivo, bem como atendimento a pais e alunos. Então, como eu mencionei anteriormente, a ATPC
ela é um espaço de formação e um espaço de estudos. É um espaço muito importante para a formação continuada, onde o conhecimento da própria escola, onde o contexto da própria escola, onde as boas práticas da própria escola, elas devem ser destacadas. As dificuldades específicas que a escola encontra também. O diálogo conosco, com a diretoria de ensino, com universidades, com instituições locais, tudo isso é muito importante e nós temos esse espaço já há muito tempo, mas eu lembro de sala de aula, acredito que isso aconteceu com muitas pessoas, como nós reivindicávamos esse momento para estudo, né, para o nosso aprimoramento profissional. E esse ano, né, com a organização, com a ampliação das aulas, com as nossas sugestões de pautas, com as nossas sugestões de como desenvolver essas pautas, esse espaço ele está se consolidando. E nós contamos muito com a colaboração de todos vocês para que esse espaço realmente seja garantido, para que esse espaço, que é uma conquista, né? A Márcia, na semana passada, falou muito sobre isso, né? A luta para conseguir esse espaço, a formação em loco, né? A escola como um espaço importante para o desenvolvimento profissional dos professores, dos gestores e até dos demais servidores, especificamente aqui na TPC, aos nossos professores. Então, isso continua, e é um espaço de desenvolvimento coletivo, como está aí na resolução. E aqui nós temos o grande desafio, né? Porque não podemos ficar todos no mesmo espaço físico, né? Não dá para fazer a TPC na escola, numa sala, no auditório, no laboratório, e a gente vai ter que mediar isso por meio de tecnologia. Tá? Então, é um desafio a mais, e é isso que tem de novidade em relação ao que a gente estava desenvolvendo no início do ano. Tá bom? Em relação a essas pautas, quando vocês acessarem, vocês vão ver que tem uma quantidade bacana de pautas lá. Nós temos aí em torno de 76 pautas, entre pautas produzidas e pautas que estão para serem disponibilizadas, estão em produção. E teremos mais algumas pautas que serão disponibilizadas aí ao longo dos próximos meses, ao longo das próximas semanas, né? Mesmo nesse período de férias e recesso, as equipes continuaram trabalhando, né, para que a gente tivesse essas pautas disponibilizadas o mais rápido possível, para quando retornassem às atividades, os gestores pudessem acessar essas pautas com antecedência, organizar o seu trabalho, e o próprio professor que quisesse dar uma olhada, usar para estudo pessoal, também pudesse ter esse acesso. Então, é um trabalho que ele continua, e a ideia é ter um banco mesmo, um banco de pautas lá, um banco de sugestões. Claro que algumas pautas, elas estão muito atreladas ao calendário escolar, né? Então, essas pautas, muitas vezes, elas têm uma semana específica para ser desenvolvida. Então, é importante que a gente fique atento a isso. As demais pautas, nós temos as nossas sugestões para que sejam desenvolvidas em determinado período, mas claro que a gente sabe que às vezes a escola precisa reorganizar também o seu cronograma, o seu próprio calendário, atendendo algumas especificidades da unidade escolar. Quando vocês acessarem as pautas, elas estão disponíveis lá e elas seguem o Currículo Paulista. Currículo Paulista e o Planejamento Estratégico da SEDUC. Tá? No caso da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e anos finais, nós já temos o currículo homologado. Tá disponível, temos uma página na IFAP, todo mundo já vem desenvolvendo ações aí desde o ano passado. No caso do ensino médio, nós estamos aí num período de consulta pública, estamos recebendo aí contribuições preciosas de todos vocês, e a ideia é que ele também seja homologado esse ano. Também temos a página com as informações do ensino médio, que podem e devem ser acessadas por vocês. Então, eu coloquei aí no slide o Currículo Paulista, que ele é o grande guarda-chuva, seguindo, claro, o planejamento estratégico da SEDUC, e nós organizamos, né, uma sugestão de categorização das pautas que se encontram lá. Tá? Então, nós temos algumas pautas que elas são específicas do currículo em relação ao componente curricular. Pautas por área ou mesmo pautas por componente curricular. Então, vocês vão encontrar lá pautas
de ciências humanas, ciências de natureza, linguagens, matemática, pautas específicas também para os anos iniciais. Nós temos também programas, né, que são desenvolvidos pela secretaria. Então, nós temos algumas pautas específicas do programa Inova Educação, né, lembrando aí a conquista que nós tivemos aí com os novos componentes curriculares, né, projeto de vida, eletivas, tecnologia, que para todo mundo agora, né, programa de ensino integral, mas também para todas as nossas escolas. Então, existem algumas pautas específicas para o apoio do trabalho que tem que ser realizado durante o ano, para que essa implementação dos 3 componentes ocorra da melhor forma possível. Nós temos também algumas pautas específicas do MMR, Gestão em Foco, né? Nós estamos numa etapa agora que os professores estão participando ativamente também do MMR, é uma conquista também. E nós temos algumas pautas que nós agrupamos de gestão de aprendizagem. A gente fala um pouco de gestão de sala de aula, fala de conselho, né? São vários temas que estão relacionados à gestão e a gente agrupou aí como gestão de aprendizagem. Temos também a questão do atendimento especializado, né? Isso sempre foi uma preocupação muito grande da secretaria, né? O secretário tem dito isso, nós não perderemos nenhum dos nossos estudantes, e é muito importante que todos se apropriem dessas questões do atendimento especializado, e não somente quem está vivenciando naquele momento, né? É importante que a escola como um todo se aproprie dessas questões. Nós temos também pautas das modalidades educacionais, então são pautas específicas para educação de jovens e adultos, modalidade prisional. Então nós temos algumas pautas também nesses casos, e também é importante que não apenas aqueles professores que atuam diretamente com esse público, mas que toda a escola entenda e conheça esse processo. E temos as pautas do Conviva também, um programa super importante, nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Com certeza a equipe toda que trabalha lá no Conviva está a mil, trabalhando de forma intensa para que a gente consiga passar por esse período da melhor forma possível, e as questões que nós já tínhamos antes, as dificuldades que nós já enfrentávamos antes desse período, que são debatidas e são desenvolvidas nessas pautas, tá bom? Então, foi uma forma que nós organizamos aqui para categorizar algumas pautas. Claro que elas estão interligadas, a escola também pode propor a sua própria organização, pode estar trabalhando aí com sequências de pautas que peguem um tema e se articulem com o outro. Isso daí, muito tranquilo, vocês podem desenvolver, mas aproveitem, as pautas, elas trazem sugestões para ampliação de conhecimento, leitura, saiba mais, nós temos várias referências lá. Nós até sempre comentamos, né, a sugestão da pauta para ser desenvolvida num determinado tempo. E a gente precisa até tomar cuidado, porque se a gente for mergulhar, né, se a gente mergulhar muito, aprofundar muito, uma pauta ali, às vezes, pode virar pauta de 2, 3 semanas. Então, tem toda essa questão de gestão do tempo também, e tem um material rico, né, que não precisa necessariamente ser desenvolvida naquela TPC, mas ele pode ser utilizado e deve ser utilizado como material de referência e de estudo. Então, além dessas pautas, que, claro, precisarão de uma adaptação, de uma transposição para esse período. Então, agora mesmo eu estou com algumas equipes trabalhando intensamente, justamente para a gente adaptar, organizar, verificar quais pautas que a gente vai conseguir desenvolver aqui nessas primeiras semanas. Precisamos sempre conversar, dialogar com a Coped, ver quais pautas estão diretamente atreladas a algumas questões de calendário, para a gente também já colocar no nosso planejamento. E é importante que vocês também realizem esse trabalho aí na escola, aí na diretoria de ensino, porque essas pautas foram pensadas para atividades presenciais com todo mundo na mesma sala ou no mesmo ambiente físico. E agora nós temos que fazer a transposição pensando que a interação será mediada por tecnologia, a interação será feita à distância, tá bom? A outra referência que nós colocamos aí é justamente o documento orientador sobre as atividades escolares não presenciais, tá? Na semana passada, foi encaminhado um comunicado Coped, CGRH, EFAP e CITEM. Esse comunicado ele trouxe algumas informações e ele trazia alguns links, né? E um dos links
levava justamente a esse material que eu citei, esse documento orientador. E dentro desse documento orientador, a gente ainda encontrava um link específico que tratava das habilidades que foram consideradas estratégicas pela equipe COPED, pelas equipes técnicas, e que devem contribuir com o trabalho de vocês aí para o desenvolvimento do primeiro bimestre. Eu até coloquei um caminho, imagino que a maioria das pessoas já acessou ou já teve algum contato com esse material, o próprio PC provavelmente já organizou, né, um trabalho, uma fala sobre isso, mas não custa nada mostrar. Então, eu vou pedir só para a gente colocar a tela aí de novo. Eu vou pedir até para voltar uma tela, por favor. Então, só repetindo, né, nós temos lá algumas informações e vários links. Tá? O link do primeiro parágrafo, quando você clica no link do primeiro parágrafo, ele abre para o documento. Tá? Lá no documento orientador, nós temos essas habilidades que foram destacadas para o primeiro bimestre, e elas estão organizadas por componente curricular. Então, é um trabalho muito bacana. Vocês vão abrir, vocês vão ver que tem uma planilha lá, e essa planilha ela apresenta as habilidades por componente. Tá? No documento orientador, aí para facilitar a localização, exatamente na página 4, no final do terceiro item, que é o tópico 4.2, como realizar as atividades escolares não presenciais, no final desse parágrafo, a gente tem um link para acessar essa tabela, onde nós temos as habilidades separadas por componente curricular. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com o desenvolvimento desse trabalho, porque ele dá um norte, ele traz, né, uma referência, um ponto para a gente seguir, para a gente desenvolver o nosso trabalho. Claro que já foi mencionado aqui ontem pela Lili, na segunda-feira pela própria Vivi, que nós sabemos que a escola também tem que atender às suas necessidades locais, a escola também pode organizar algumas outras habilidades que ela considera como estruturantes, como estratégicas para esse momento, mas é um trabalho que foi realizado com muito carinho, com certeza, com muita dedicação da equipe, e é um material que a gente indica aí como referência para vocês, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para a Giz. A Giz é das Ciências da Natureza, minha colega, né, de área. O Isaac também já vai falar daqui a pouco, representando aí a equipe de matemática, né? E eles vão falar, assim como a Lili e a Vivi fizeram na segunda-feira, uma fala inicial um pouco mais geral, explicando a ideia da elaboração desse documento. Na sequência, a Gi fala um pouco especificamente da área de Ciências da Natureza, e depois nós passamos a palavra para o Isaac para ele trazer as contribuições específicas de matemática. Muito obrigado pela presença de vocês. Passo a palavra. Obrigada, João. Olá a todos, a todas. É um grande prazer estar aqui nesse ATPC super coletivo, porque a gente está falando com um monte de gente ao mesmo tempo. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui participando com vocês. Eu sou a Gisele, eu trabalho no Centro dos Anos Finais, do Ensino Fundamental Anos Finais, juntamente com o Robson, representando a equipe de Ciências. Tá? E a gente veio falar um pouco sobre essas habilidades que a gente está chamando de habilidades essenciais, como que elas foram pensadas e qual o propósito da gente fazer essa seleção nesse momento. Então, vou começar um pouquinho com um panorama geral. Vou pedir para colocar a tela. A gente está num cenário, né, agora, com essa retomada das aulas, depois das férias e recesso, nesse momento super único e super complexo que a gente está vivendo. E aí a gente vai trabalhar, então, com essas habilidades. As habilidades essenciais, de uma maneira geral, são habilidades que, dentre aquelas que já estavam previstas para o primeiro bimestre, foram selecionadas pelas equipes curriculares da SEDUC e, assim, nortearam os planos de aula, que serão apresentados no Centro de Mídia. Então, a primeira ideia de selecionar algumas habilidades essenciais é ter um embasamento para nortear a produção de aulas do Centro de Mídias. A gente sabe que, em alguns anos, tanto dos anos finais do ensino fundamental,
quanto dos componentes do ensino médio, a gente sabe que em cada bimestre a gente tem muitas habilidades. A gente entende também que, nesse momento, a gente tem um tempo de aula diferente. Então, né, com as aulas à distância, a gente tem uma estrutura diferente e o nosso tempo de trabalho é diferente. Por isso, a gente pensou em priorizar algumas habilidades para direcionar um pouco o nosso olhar e garantir aprendizagens mínimas nesse momento. Tá? Então, a primeira ideia de selecionar essas habilidades é que elas vão pautar as aulas do centro de mídia. As aulas elas estão sendo apresentadas a cada semana. Hoje, a gente tem o início das aulas de ciências, né, para o dia de hoje, e, como todos os outros componentes, a gente está tendo aí diferentes aulas que vão também compor esse rol de atividades que os professores estão desenvolvendo. Então, a gente é um apoio muito interessante e a gente está trabalhando para contribuir ao máximo para que essas aulas possam ajudar vocês, professores, a continuar encaminhando essas atividades no primeiro bimestre com os estudantes. Okay? Vou pedir para voltar à tela de novo. Tem uma questão super importante para a gente destacar, que está também no documento orientador. Tá? Essas informações que eu estou trazendo, elas são do documento orientador. A escola ela tem autonomia para selecionar as habilidades mais adequadas à realidade dos alunos, dentro de um contexto, de uma modalidade e de uma proposta pedagógica. Assim, a abordagem sobre as habilidades essenciais selecionadas pela SEDUC poderá ser feita com os estudantes com momento de recuperação, retomada ou aprofundamento. Então, aqui a gente tem um destaque para a autonomia na seleção dessas habilidades. Nós fizemos uma seleção inicial, nós fizemos um recorte e a gente já vai conversar um pouquinho o que nos baseou para fazer isso. Mas as outras habilidades são tão importantes quanto, né? Todas as habilidades do currículo são importantes. Então, vocês, professores, têm essa autonomia para incluir alguma habilidade que ficou fora dessa lista, desde que ela faça parte de um contexto no qual você está trabalhando. Né? Então, de repente, para aquela escola, naquela região onde ela está, ou uma escola que já tem um projeto direcionado, uma atividade que você já estava encaminhando com os seus estudantes, podem ter sido elaboradas a partir de algumas habilidades que não entraram na lista das essenciais. Então, é importante que elas também venham compor esse momento. E aí eu queria comentar também que tanto o trabalho com essas habilidades, e aí falando um pouquinho também das aulas do centro de mídia, eles podem ter caráteres diferentes. Então, como o bimestre, quando a gente interrompeu as aulas, o bimestre já havia começado. Então, a gente tem professores que avançaram mais ou menos nesse percurso. E quando a gente tem essa retomada das atividades presenciais nessa semana, a gente imagina, né, que cada escola, cada professor, e mesmo dentro de uma escola, dependendo da série, os professores estão em momentos diferentes. Então, todas essas atividades, elas podem ser olhadas tanto como atividades de reforço, recuperação para aquelas habilidades que já começaram a ser trabalhadas, mas não tinham sido consolidadas. A gente pode ter atividades com um olhar de um aprofundamento, né? Então, a gente trabalhou, a habilidade foi super bem nas aulas, os alunos entenderam, tiveram um aproveitamento ótimo, mas agora a gente pode também aprofundar, e é importante trazer alguns elementos. Ou pode simplesmente ser uma atividade de uma retomada. Então, a gente já viu, vamos relembrar onde a gente parou e continuar daqui para frente. Tá? Então, essas orientações elas são mais gerais e elas pautaram a escolha das habilidades para todos os componentes curriculares. Passar para o próximo. A gente pensou também em algumas perguntas importantes, algumas reflexões que vocês podem fazer nesse momento, pensando no planejamento das atividades com os estudantes. Novamente, né, é um grande desafio a gente migrar de uma aula 100% presencial, uma aula que a gente já conhece, um movimento, um local onde a gente já está acostumado, uma relação que a gente já tem estabelecida com os alunos, para um ensino à distância que, para muitos professores, pode ser uma grande novidade. Então, a gente tem aqui algumas questões que a gente pensa que podem ajudar vocês na hora de refletir e tomar decisões em que caminho vocês vão seguir.
A primeira delas, a gente pensa o seguinte: quais habilidades são necessárias para serem retomadas com as minhas turmas? Né? Então, em que momento eu parei e quais das habilidades do bimestre eu preciso retomar para seguir adiante? É uma reflexão. A segunda, quais habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem? Então, ela conversa, né? Dentre as habilidades essenciais, quais são realmente fundamentais para que a gente possa seguir da onde eu tinha parado, né? Então, por qual delas eu vou iniciar o meu trabalho? Tá? A outra reflexão: o quanto foi possível desenvolver a aprendizagem nesse bimestre? Então, essa última questão, ela serve para esse momento, né, entender o que eu já fiz no comecinho do bimestre e como eu vou retomar a partir de agora, mas é uma questão também que vai pautar todo o bimestre nesse trabalho dessa educação mais distanciada. Então, o quanto foi possível desenvolver essa aprendizagem nesse bimestre, nesta situação do ensino à distância, da interação pelo aplicativo, com as atividades que eu estou enviando para os meus alunos, nesse desenvolvimento, né? Então, é uma questão que a gente propõe para que seja feita constantemente, né? Como é que eu vou desenvolver isso? O que está dando certo? O que não dá? Por que caminho eu posso ir? E o ATPC é um espaço privilegiado para a discussão dessas questões, por isso que a gente quis trazer um pouco também no dia de hoje. A última questão que a gente propõe, ela é mais prática, né? Como eu encontro os materiais que estão na versão digital. E aí a gente está falando dos cadernos do aluno e do professor. Então, a gente tem 2 links que direcionam para a página da EFAP, né, a página do currículo, e lá a gente vai ter os materiais, tanto do ensino fundamental, cadernos do estudante e professor, quanto os cadernos do ensino médio. Tá? Esses links estão também no documento orientador. Como o João falou muito bem, esse documento ele tem todas as informações. Ele é um pouco extenso, ele tem vários links, mas vale a pena a gente ter ele assim, bem de fácil acesso, para toda vez que tiver uma dúvida ir lá e dar uma olhada, porque ele traz as explicações de uma maneira bem legal. E por isso que é importante que a escola também crie esses momentos, né, possibilite que os professores tenham esses momentos para dar uma olhada, para estudar, para comentar. Quem já deu uma olhada, compartilha o que viu lá, porque realmente é um documento bem completo e, com certeza, ele vai contribuir muito aí para o trabalho de todos vocês. É verdade. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de ciências da natureza. Né? A gente vai falar como área, então a gente vai falar dos 4 componentes, né, de ciências, física, biologia e química, mas vamos falar primeiro dos anos de ciências no ensino fundamental e fazer uma fala depois dos outros componentes do ensino médio. Então, vamos lá. Em ciências, pensando do 6º ao 9º ano, a gente tem aí que todas as habilidades do primeiro bimestre, elas são da unidade temática matéria e energia. Né? A gente sabe que o currículo paulista ele está organizado em 3 unidades temáticas, e, para esse primeiro bimestre, a gente trabalha com a unidade temática matéria e energia. Então, a gente tem todas as habilidades de uma única unidade temática. Quando a gente sentou para se debruçar sobre essas habilidades e pensar quais a gente iria eleger como essenciais, e aí a gente poderia escolher vários critérios, né, uma seleção, como eu já falei no início, todas as habilidades são importantes. Nesse momento, a gente precisou fazer uma escolha, e aí a gente elegeu alguns critérios. Então, para as ciências, a gente selecionou essas habilidades considerando 2 fatores. Primeiro, a gente considerou os processos cognitivos e os objetos de conhecimento que são essenciais para o desenvolvimento da unidade temática ao longo do ensino fundamental. Então, a gente considerou esses 2 pontos, tanto os processos cognitivos mais essenciais, né, neste momento, então, por exemplo, identificar, reconhecer, observar. A gente pensou em diversificar um pouco esses processos, de modo que a gente pudesse trabalhar com vários processos diferentes, e também pensamos em objetos de conhecimento que pudessem contemplar os pontos principais dessa unidade temática. Né? Então, por exemplo, se eu tenho o 9º ano, que a gente tinha várias habilidades propostas para o primeiro bimestre, se eu tinha 2 habilidades que tratavam de um mesmo tema, a gente acabou selecionando uma delas, mais abrangente, para poder contemplar o maior número de temas possíveis nesse momento de escolha. Tá?
E uma outra questão que a gente olhou foi pensar o desenvolvimento da unidade ao longo do ensino fundamental. Então, habilidades de um ano que pudessem se articular com as habilidades do outro. Quando a gente olhasse para a unidade temática, matéria e energia como um todo, a gente teria uma sequência, um encadeamento aí de temas, né, para que a gente não perdesse nada. Foi um grande desafio, que a gente tentou ir aí por esse caminho. Tá? E a outra questão que a gente procurou se preocupar também foi uma articulação com as outras habilidades do bimestre. Né? Então, além da gente pensar a unidade temática, a gente pensou em articular essas habilidades essenciais com as outras habilidades do bimestre. Para isso, vou mostrar um exemplo para explicar melhor essa questão, falando um pouquinho de habilidades do 9º ano. Então, olha só. Para o 9º ano, uma das habilidades essenciais que a gente escolheu foi a habilidade 3, identificar e descrever modelos referentes à estrutura da matéria, de modo a conhecer a constituição do átomo e a composição de moléculas simples. Feito isso, comparar esses modelos a outros propostos ao longo da história das descobertas científicas. Então, observem aí que é uma habilidade abrangente, né? Eu consigo falar um pouco de modelo, de estrutura da matéria, de constituição do átomo. Então, são objetos de conhecimento que eu preciso para poder ampliar e estudar outras habilidades. São processos cognitivos também abrangentes, que os alunos podem utilizar em diversas situações, e traz possibilidades de ampliação. Essa habilidade, a gente tinha também no primeiro bimestre uma outra habilidade de ciências que não foi eleita como essencial, que foi a habilidade 1, que é investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Então, repara que a habilidade 1, eu tenho investigar, eu tenho explicar e representar. São processos extremamente importantes para o ensino de ciências. Né? Investigar, explicar, representar é a base. Por que ficou de fora? A gente imagina que, nesse momento, são atividades mais complexas de trabalhar à distância e por um outro motivo. São processos cognitivos, como são muito fortes para o ensino de ciências, eles vão aparecer em outros momentos. Então, com certeza, outras habilidades vão trabalhar esses processos. Né? Então, a gente pensou a escolha um pouco por aí. E, de uma outra forma, essas habilidades elas fazem parte de um tema muito parecido. Então, eu trabalho os estados físicos pensando num modelo de constituição submicroscópica. Quando eu trabalhar a habilidade essencial, que vai falar de modelos, vai falar de estrutura atômica, eu posso trazer a habilidade 1 de uma forma complementar, de uma forma aprofundamento. Quem vai fazer essa escolha? É você, professor. Você que vai entender a realidade da sua turma, a realidade em que você está trabalhando, as escolhas que você está fazendo, e vai ver se é possível articular uma habilidade a outra. Okay. Então, no ensino fundamental é um pouco isso. Reparem que, quando a gente fala de habilidades para o currículo paulista, o currículo paulista, a habilidade é muito forte, então é um movimento de vai e vem. Né? A gente não tem o currículo pensado numa sequência lógica de temas, a gente tem um currículo pensado por habilidades. Então, as habilidades elas se articulam a todo momento. E as habilidades elas se articulam dentro da unidade, dentro do bimestre, dentro do ano série, elas se articulam ao longo do ensino fundamental e com a área. Então, elas vão se articular com o ensino médio e elas vão se articular também com outros componentes. Essa é uma característica forte do currículo paulista. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho, então, para o ensino médio. Né? Então, para o ensino médio, como é que essas habilidades foram escolhidas? Os critérios de escolha foram bastante parecidos entre os 3 componentes, então foram pensadas habilidades e conteúdos que consideram mais relevantes, então que sejam mais relevantes para o desenvolvimento daquele componente, né, para poder dar uma sequência lógica a esse desenvolvimento, e que contemplem o desenvolvimento de aprendizagens significativas para o primeiro bimestre. Então, habilidades de temas que sejam relevantes e que contribuam para que a gente garanta aprendizagens mínimas. Tá? E aí, como foi feita uma seleção
para essas habilidades, pensando numa sequência e pensando em garantir um mínimo de aprendizagem para o primeiro bimestre, as equipes de ensino médio elas recomendam bastante atenção para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Okay? E um outro esclarecimento também é que, em algumas séries, vocês vão observar que, ao invés de selecionar uma única habilidade, né, esqueci de mencionar que, no ensino fundamental, nós selecionamos 4 habilidades essenciais para o bimestre, e no ensino médio, 3. Eram muitas habilidades para selecionar 3. Então, em algumas séries, foi mais produtivo agrupar habilidades. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem habilidades essenciais, que, na verdade, é um agrupamento de habilidades mais simples. Okay? Uma outra questão também que fundamentou a escolha das habilidades essenciais no ensino médio foi pensar em habilidades que pudessem dar continuidade ao estudo dessa área, buscando despertar a curiosidade científica, priorizar a alfabetização científico-tecnológica e se relacionar com a realidade dos estudantes. Então, foram 3 pontos também importantes, pensando na articulação que você pode fazer tanto entre as habilidades quanto com os materiais e recursos da área que você pode estar selecionando. E, para finalizar, a gente pensando um pouquinho no planejamento da aula, né, as equipes de ensino médio elas chamam a atenção também para a utilização do caderno do aluno, porque é um recurso que os alunos têm em mãos nesse momento e que fortalece bastante o trabalho. E aí, ao utilizar o caderno do aluno, obviamente, é super importante fazer as adequações, porque, como vocês sabem, a gente tem muitas habilidades nas 3 séries do ensino médio, e aí eu vou dizer que em ciências também, né, no material de ciências, a gente tem também habilidades muito interativas. Jogos, atividades em grupo tem muito, experimentos. Então, é um grande desafio, e a gente está sentindo esse desafio aqui também, ao preparar as aulas do Centro de Mídia, em adaptar essas habilidades extremamente colaborativas e participativas para uma realidade onde a gente tem que interagir, mas interagir à distância. Okay? De uma forma geral, é isso. E a gente vai continuar conversando durante todo esse processo de formação. Giz, muito obrigado, viu? Antes de passar para o Isaac, só aproveitar e comentar algumas coisas que a gente tem também falado aí ao longo da semana nas ATPCs de Ciências Humanas, de Linguagens, né? Alguns pontos que você mencionou aí que eu acho que são importantes, que nem quando você citou lá a habilidade 1, né? Ela não apareceu como uma habilidade que foi selecionada como estratégica para esse momento. Mas, quando você desenvolve uma outra habilidade, dependendo da necessidade, com certeza o professor vai ter que buscar, a professora vai ter que resgatar aquela habilidade, e aí a gente entra na questão da personalização do ensino, né? Claro que todo esse trabalho muito bacana, né, que nós fazemos aqui, ele é feito baseado em evidências, pesquisas, resultados, avaliações de cursos, consultas, mas a personalização é com o professor, com a professora na sala de aula, né? Então, ele, na hora que ele for desenvolver a habilidade, por exemplo, que foi selecionada, ele vai ver se ele simplesmente comenta, se ele simplesmente dá uma atividade para retomar aquilo, ou se ele vai ter que dar uma paradinha e realizar alguma atividade, alguma proposta um pouco mais específica. Então, isso é muito importante, todo esse trabalho de estudo, de adaptação e de personalização de acordo com a necessidade. E a outra coisa que você trouxe aqui no final da sua fala, né, nós entendemos que é um processo e não é tão simples, né? Você mencionou a dificuldade também para a organização das aulas que estão sendo ministradas no Centro de Mídia, para articular com todo o material que foi disponibilizado, para articular com todas essas habilidades que foram indicadas e selecionadas, e ainda dentro desse contexto de um ensino à distância. Muitas atividades foram sugeridas e pensadas para uma interação ali física mesmo. Então, o que eu consigo transpor para um modelo mediado por tecnologia, né? E isso a gente está vivenciando também com as pautas, né? Porque as pautas nós também pensamos com a interação presencial e estamos tendo que trabalhar, revisitar tudo isso, e sabemos que vocês também encontrarão essa dificuldade, ela é natural, né? E por isso que eu sempre digo que a gente precisa mesmo do apoio uns dos outros,
o apoio das nossas regionais, o nosso apoio. Nós também precisamos muito do apoio de vocês, as sugestões, compartilhando boas práticas, críticas construtivas, mas é esse o caminho, né? Então, o professor não precisa, né, quer dizer, tem momentos que a gente fica ansioso, né? Foi comentado aqui ao longo da semana. Surge aquela ansiedade, meu Deus, como que eu vou fazer e tal. Mas calma, respira, vai lá, pede orientação para o outro professor, pede orientação para o seu PC, para o seu vice-diretor, nós estamos aqui também, as diretorias de ensino. Então, são dois aspectos que a gente tem mencionado aqui durante a semana, e a sua fala foi muito bacana nesse sentido. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Isaac aqui, que ele vai comentar especificamente aí as habilidades de matemática. Bom dia a todos. Eu acho que a professora Gisele, muito do que ela falou, foi basicamente o que todas as outras equipes acabaram seguindo, né, na hora da escolha dessas habilidades essenciais, e então na equipe de matemática não foi diferente, né. Eu vou trabalhar, na verdade, com dois exemplos, um do ensino fundamental e outro do ensino médio, né. Então, antes, como que a gente pensou na seleção dessas habilidades? A gente tem que, primeiramente, observar o nosso currículo dos anos finais, né? Se a gente observar, um dos compromissos do ensino fundamental, no componente matemática, é o desenvolvimento do letramento matemática dos estudantes. Esse letramento é considerado e proposto na BNCC. Então, é um termo que nesse currículo ele surge com muita força, letramento matemático. Então, nossa preocupação inicial, né, foi em manter esse direcionamento desse letramento. Tá? Então, quando a gente fala em letramento matemático, o processo ele se dá ao longo de um período de escolarização. E ele envolve diferentes aspectos. Esses aspectos, por exemplo, comunicação, que os alunos eles vão ser estimulados a reconhecer, compreender situações problema, né, construindo um modelo mental para esse esclarecimento, né. Um outro aspecto que é trabalhado é o aspecto da representação de objetos, que daí, nesse caso, o aluno ele tem, por meio de tabelas, gráficos, figuras, equações matemáticas concretas, proposições ou resoluções, esse momento também de reflexão na hora de analisar uma situação problema, na hora de interpretar, na área mesmo de ciências da natureza, a gente tem várias situações em que aparecem tabelas, gráficos, né, João? Você quer falar alguma coisa? Não, é que eu sou de física, né? Então, você falando aí, vem à mente, né? Todo esse trabalho que a gente tem que desenvolver com a leitura e interpretação de gráficos, de tabelas, né? A própria qualificação dos dados, né? Então, você falando aí, eu relembrando do meu período em sala de aula. E também envolve um raciocínio e argumentação, desenvolver o raciocínio e a argumentação do aluno. O pensamento lógico, a justificativa, fazer inferência a uma informação, uma solução, porque o aluno ele é o papel central, né? Então, ele, ao resolver não é só resolver um problema também, é ele conseguir desenvolver alguma situação que ele possa compartilhar com os demais colegas, e isso está muito forte nas atividades do caderno do aluno, né? As equipes que participaram da produção, elas procuraram essa resolução de problemas, que eu vou até passar aqui no próximo slide, que ela é muito forte, né? Então, o currículo paulista, como todos nós já vimos, e não custa nada a gente sempre lembrar, no caso de matemática, assim como de ciências, a professora citou, ele agrupa as habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Estou falando, por enquanto, do ensino fundamental, tá? E ele é dividido em unidades temáticas, no caso 5.
Então, ao longo do organizador curricular, você vai ter lá números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, assim como proposto na BNCC. Nós temos o organizador curricular, que ele vai contemplar essas unidades temáticas, as habilidades e os objetos de conhecimento para cada ano do ensino fundamental. Esses objetos de conhecimento, ora apresentam um conceito, ora o procedimento, ou seja, um meio para que as habilidades sejam desenvolvidas. Cada objeto de conhecimento é mobilizado em uma ou mais habilidades. Então, a gente tem lá, unidade temática, grandezas e medidas. As habilidades, você tem as habilidades que ali propõem ser desenvolvidas, e o objeto de conhecimento, ele vai mais ou menos te direcionar em quais temas, quais passagens o professor e as atividades elas estarão inseridas, né? Então, fazendo toda essa leitura, a gente se debruçou sobre as habilidades, não foi uma escolha fácil, mas, por exemplo, sexto ano e sétimo ano, sexto ano, no primeiro bimestre, não lembro se é primeiro ou segundo, chega a ter 13 habilidades. Então, não foi uma tarefa fácil a gente pegar de 13, reduzir para 8, pegar de 8 habilidades, reduzir para 4, e de 4 a gente pegar uma, no caso, que a gente viu essencial e está desenvolvendo esse trabalho aqui no Centro de Mídias. João? Eu só queria aproveitar aí o gancho, né, a levantada para cortar, que nós, como professores, educadores, é muito comum acontecer isso, né? A gente quer desenvolver tudo e tudo de uma vez. Então, por isso que eu acho muito interessante esse trabalho que vocês realizaram. Eu tenho certeza, já passei por isso, eu sei como que é difícil você ali ter que priorizar alguma coisa, quando tudo que você colocou ali, você sabe, você entende que é muito importante, né? Então, isso também é um aspecto muito relevante que deve ser abordado, deve ser comentado, e deve ser um ponto de atenção para as aulas que vocês vão propor para os alunos, para os nossos estudantes, para as alunas. Porque a gente tem essa tendência natural de querer colocar tudo, porque realmente tudo que está lá é importante. Agora, como que eu faço isso? E aí, novamente, eu destaco a importância de ter alguém, uma equipe que já iniciou um trabalho nesse sentido, né? Não é um trabalho fechado, como já foi dito aqui. A escola pode e deve olhar, mas, com certeza, já vai ajudar muito nesse trabalho. Então, achei muito importante, porque esse teu relato, esse teu depoimento é isso, a gente vivencia isso toda hora, são escolhas que nós temos que fazer, e essa escolha ela tem que ser qualificada, mas ela gera um pouco de ansiedade nesse sentido. E uma das fórmulas também que nós utilizamos foram as ferramentas de avaliação externa. No caso, no início do ano, tivemos a avaliação diagnóstica de entrada, né? Então, nós pegamos os resultados, em cima dos resultados, em cima de toda uma análise, um debate, olha, eu acho que não, mas essa daqui, essa habilidade aqui, de repente, ela, conforme a professora Gisele falou, olha, matemática também aconteceu, mas aqui eles vão ver mais futuramente, mais aprofundadamente, né? Então, aqui no caso de um exemplo de matemática dos anos finais, eu estou mostrando para vocês aí na tela o sétimo ano com a unidade temática de números, né? É uma habilidade importante, né? E não conforme todas as outras são, mas essa daqui a gente escolheu para citar como exemplo: ler, interpretar e resolver um problema utilizando diferentes algoritmos. João, é muito importante que o aluno, a leitura, a interpretação e as diferentes estratégias na hora de se resolver um problema. Porque o aluno, o estudante, quando ele fica centralizado, condicionado a apenas um caminho, você só propiciar a ele uma forma de resolução, isso acaba diminuindo muito o espaço de criação dele. Às vezes ele sem querer ali, ele desenvolveu alguma coisa e deu certo. Aí o que tem que ser feito? Vamos verificar se isso daqui dá certo para outras situações?
tipo uma prova, né? Vamos provar se isso daqui dá certo para outras situações. Então, é muito importante, a gente analisou essa parte da análise, do ler, interpretar, resolver. Aí, aqui eu tenho um objeto de conhecimento, mostrando aqui na tela para vocês, voltando, a fração e seus significados como parte de inteiros, resultado da divisão. Mas, também na forma de razão, porcentagem, as suas diferentes representações, não só representar a fração como parte de um todo e uma divisão, mas como representação de fração, como forma de porcentagem. Porcentagem no caderno aparece em várias situações para trabalhar porcentagem com os alunos, né? Então, essa habilidade aqui, um exemplo dessa habilidade de ser essencial, que ela também auxilia em outras futuras, não só no 7º ano, mas também no 8º, no 9º, no primeira série do ensino médio e assim por diante. Importante isso que você mencionou, Isaac, porque realmente é isso que ocorre, né? Muitas vezes o aluno resolve, às vezes por cálculo mental, usando um raciocínio lógico, e às vezes ele não entende por que você está propondo ali uma interpretação de gráfico, por que você está propondo a utilização de uma equação. Então, você, primeiro, respeitar o trabalho dele, né? Ele teve todo um raciocínio ali e ainda chegou no resultado correto, muitas vezes, né? E aí a importância de você argumentar, mostrar a lógica, né? E questionar mesmo. Eu já vivenciei isso. O aluno resolve, ok, está certo, aí você vai comentar, mas você apresenta argumentos. Você fala, ó, tudo bem, aqui a gente está trabalhando numa escala de números um pouco menores, então você conseguiu realizar um cálculo mental rapidamente, você conseguiu fazer um rascunho ali. Mas e se a gente ampliar a escala? Se os números forem muito maiores? Aí ele, nossa, aí para eu contar vai ser mais difícil, professor. Então, aí você entra com a importância. Por que é bom você ter uma equação? Por que é bom você ter algo sistematizado e organizado? Para que aquela equação ela tenha um significado para ele também, né? E não simplesmente uma reprodução mecânica, automática, se eu fizer isso daqui, dá certo. A famosa pergunta, né? Qual fórmula que eu uso? Que a gente sofre com isso, né? Então, é muito importante essa sua fala, e com certeza, é uma habilidade que não é só para o 7º, né? Com certeza, ela deve ser resgatada e trabalhada sempre. Muito bacana. Agora, falando nas habilidades essenciais de matemática para o ensino médio, vale recordar que nós ainda estamos em processo de homologação do currículo paulista do ensino médio, né, João? Isso. E então, o currículo vigente é o que foi utilizado para a escolha dessas habilidades. O currículo vigente ainda deste ano de 2009, que é aquele caderninho preto lá, que a gente já tem um certo tempo. Então, aqui na tela para vocês, a gente já deu um exemplo de 3 séries, das 3 séries do ensino médio. Por que, professor João, professora Gisele, a gente escolheu as 3 séries? Nessa primeira semana de experiências com as aulas do Centro de Mídia, a equipe do ensino médio, ela verificou que houveram muitas dificuldades, aconteceram muitas dificuldades, mas por questões que às vezes o aluno ele não tinha um conhecimento prévio do conteúdo para que aquela habilidade fosse desenvolvida. Vou dar um exemplo. Na primeira série, voltando à tela, saber reconhecer padrões de irregularidades em sequências numéricas ou de imagens, expressando-as matematicamente quando possível. Regularidades numéricas, sequência. Professor João, na primeira série, aparece sequência numérica, na sequência numérica, só que eles já tiveram lá no ensino fundamental sequência numérica no 8º ano, como identificar uma sequência numérica recursiva e não recursiva. Então, é um processo que eles, quando chegam ali na primeira série do ensino médio, algum conhecimento prévio ele já teria que ter em sua bagagem. Daí que o professor, conforme a professora Gisele falou, a escola, o professor, ele tem total autonomia de diagnosticar se aquele conteúdo ele vai precisar ser retomado, aprofundado ou utilizado em formato de recuperação.
né? Então, se o aluno não tem essa dificuldade ainda de reconhecer uma sequência recursiva de não recursiva, por exemplo, automaticamente, quando for fazer uma PA, ele vai sentir essa dificuldade, né? Que a PA é o conteúdo específico da primeira série do ensino médio. Perfeito, complemento o que a gente tinha mencionado aqui, né, que a gente tinha discutido aqui com a Giz, né, a importância da personalização, porque realmente é ali, é o professor, a professora, na relação diária com o aluno, que vai ter condições de fazer esse diagnóstico e verificar se ela só menciona essa habilidade, se ela resgata um pouco, se ela tem que desenvolver uma atividade específica, ou se ela aprofunda, ou mesmo utiliza, como você bem mencionou, para um trabalho de recuperação e reforço, né? Então, isso é muito importante, porque é uma coisa que a gente tem que fazer constantemente. E uma outra coisa importante aí também na sua fala, é esse trabalho, considerando não só o ano, série que estou trabalhando, né? Eu tenho que considerar o percurso todo do aluno. Então, esse momento de discussão com outros professores do mesmo componente, da área e mesmo de outros componentes e áreas, para a gente entender um pouquinho mais como que estavam sendo desenvolvidas e onde determinadas habilidades. E com a proposta do novo currículo, Ciência da Natureza mesmo, nós sabemos aí que tivemos alguns rearranjos, né? Algumas coisas que eram desenvolvidas no ensino médio, elas foram trazidas para o ensino fundamental, anos finais. Então, toda essa articulação, todo esse trabalho é fundamental para que a gente consiga qualificar cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem. Então, voltando também à segunda série, por que no caso, trigonometria, né? Escolheram como habilidade essencial? Porque também há um trabalho prévio, assim como na primeira série. No caso de trigonometria, os alunos eles terem relembrarem conceitos de propriedades de triângulos, por exemplo, ângulos, racionalização, que é quando o denominador, né, os colegas matemáticos, racionalização, o denominador é um número irracional. Às vezes o aluno identifica lá, seno, eu identifiquei que o cateto oposto é esse valor aqui, né? E a hipotenusa é esse valor. Aí, na hora de verificar que o denominador é um número irracional, ele para ali. Ele fala, e agora? O que eu faço? Porque provavelmente ele não tem ou ele não lembra, né? Precisa dar uma retomada em alguns conceitos básicos. E no caso da terceira série, geometria analítica, é uma ferramenta que até uma aula eu participei com a professora Sandra, que alguns alunos, eles, olha, eu estou com dificuldade de plano cartesiano, eu não consigo, eu não consigo identificar os pares ordenados, né? Então, se o aluno, na hora de trabalhar, se o senhor professor, professora, for trabalhar a geometria analítica, fazer essa investigação, se os alunos eles têm, se eles lembram conceitos básicos de plano cartesiano, ordenadas, abscissas, pares ordenados, localização de um ponto, né? E também como a geometria analítica ela trabalha essa questão da relação entre o objeto geométrico e algébrico, se ele tem, no caso das equações, se ele tem dificuldade, se precisa também retomar alguma coisa. Então, todas essas passagens que nós fizemos de habilidades essenciais, sempre a gente tem que analisar quais os conhecimentos prévios que os alunos precisam para o desenvolvimento daquela habilidade, né? E aí, professora Gisele, conforme reforçando o que você falou, olha, cada escola tem sua realidade, alguns professores já conseguiram, por exemplo, na primeira série, já conseguiram desenvolver PA, outros não conseguiram, estavam num processo de desenvolvimento. Então, cada um analisar e ver o que precisa para que aquela habilidade ou outra que vocês tenham verificado de acordo com a realidade possa ser desenvolvida. Obrigado, Isaac, obrigado, Giz. Vejam como é rico, né, ter esse momento. Nós temos aqui um espaço até relativamente pequeno para esse bate-papo tão rico, mas como é importante, né? Quanta coisa a gente discutiu, quanta coisa a gente trouxe aqui. Os comentários que eu ia fazer no final, acabei fazendo já na interação com vocês. Eu vou passar agora para o nosso próximo item aí da pauta,
né? Em relação às orientações para as ATPCs, né, o replanejamento, eu já até havia mencionado aqui, né? Durante toda a TPC, poderão ser abordados os temas dispostos no replanejamento de 2020. E aí é só uma dica, né, para acessar esse material, o pessoal sempre pergunta, né? Então, quando acessa o AVEFAP, com login e senha, que vocês usam normalmente para acessar os cursos, nós temos lá a seção Percursos Formativos, tá? Na sequência, Gestão Educacional e depois Replanejamento 2020. Então, além de todas essas sugestões que nós demos aqui das pautas, documentos orientadores, as habilidades, nós temos também toda a discussão que foi realizada no replanejamento sobre ensino à distância, a questão da saúde, a família, e esses temas estão lá, devem também ser estudados. É importante que a escola também trabalhe e desenvolva esses temas, que acessem esse material, que revisitem, que reorganizem, para que possam desenvolvê-los. Rapidamente agora, gente, para o item 3 da nossa pauta aí, como eu mencionei, não é um curso do Teams, mas são alguns vídeos, algumas pílulas que o Marcão passou para a gente aí, a partir de algumas solicitações que as pessoas tinham feito para nós sobre o uso do Teams. O Teams não é a única ferramenta, nós sabemos que tem algumas escolas que já usam outras ferramentas, mas a gente tem utilizado aqui, tem funcionado muito bem, e todos os nossos servidores têm acesso, né, com o seu e-mail institucional. Então, é uma dica, é uma recomendação, mas claro que a escola tem autonomia, né? Chegaram algumas questões aqui pelo chat, por fórum, fale conosco, pode estar utilizando a outra, né? Ninguém quer prejudicar o bom trabalho que já vem sendo realizado. Mas para quem está usando o Teams, ou quem pretende utilizar, nós vamos passar algumas dicas aí, de alguns temas, né? Teremos que agendar reuniões por área, dentro da área, muitas vezes, é um componente específico, um agrupamento de componentes, a dificuldade que o pessoal sempre coloca aí com as outras áreas, né? O Teams com certeza vai ajudar, né, nessa interação, desenvolvimento desse trabalho. Então, como agendar reuniões, organizar equipes, são algumas dicas importantes para vocês, e a gente vai passar o primeiro vídeo aí, que é justamente como acessar reunião no Teams. Olá! Para você entrar na reunião através do Microsoft Teams, entre no aplicativo, clique em Calendário, selecione a reunião que você foi convidado, clique em Ingressar, clique em Ingressar agora. Importante, para você desativar e ativar o microfone, clique no símbolo do microfone. Para você desabilitar e habilitar a webcam, clique no símbolo da câmera. Nós temos agora um outro vídeo que nós vamos passar aqui também para vocês, ainda sobre o uso do Teams. Vocês viram que são vídeos curtos, mas que trazem dicas, né, que são preciosas para todos nós. Então, como criar reunião no Teams e compartilhar. Vem em nova reunião. Você tem que adicionar um título para a sua reunião. Vou colocar como teste. É obrigatório ter pelo menos uma pessoa como participante. Vou adicionar o Guilherme. Vou colocar a reunião para que seja às 13 horas e clico em enviar. Veja, ela criou a reunião aqui automaticamente no calendário do Teams. Com isso, você vai abrir a sua reunião. Aqui, onde ele aparece ingressar em reunião do Microsoft Teams, não vai aparecer para vocês, mas clicando com o botão direito, ele vai aparecer copiar link. Eu vou colocar aqui copiar link. Aqui eu cliquei com o botão direito, vou clicar em colar e ele gerou esse link aqui. Com esse link é só você compartilhar para as pessoas, pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail, que as pessoas que tiverem esse link vão acessar a reunião normalmente. Com certeza utilizaremos muito essa dica, né? Já estamos utilizando. O terceiro vídeo é como criar uma equipe no Microsoft Teams, né? Então,
preciso organizar minha TPC, tem um momento... Ciência, natureza e matemática também é um desafio nesse momento, né? 2 áreas, então vai ter momento que vamos ter que trabalhar com as 2 áreas junto, tem momentos que vai ser matemática com os professores e professoras de matemática, ciência e natureza também com seus componentes, interagindo. Então, como criar a equipe no Teams? Para criar a sua equipe no Teams, basta você abrir o Teams, clicar em Equipe, criar uma equipe ou ingressar nela, clique em Criar Equipe, Equipe e digite o nome para a sua equipe. Adicione uma descrição, é opcional, e aqui na privacidade você coloca a equipe privada para onde somente os proprietários podem adicionar membros, e onde é equipe pública, qualquer pessoa da organização pode ingressar. Se você selecionar equipe pública, ele vai ficar disponível para qualquer pessoa entrar. Clique em Próximo. Coloque o e-mail das pessoas que vão entrar no grupo. E clique em Adicionar. Clique em Fechar. Pronto, o seu grupo está criado. Para finalizar essa sequência de vídeos, de dicas aí sobre o uso do Teams, a gente segue agora com um vídeo que fala um pouquinho sobre a videochamada no Teams. A primeira opção é fazer através da sua equipe. Abra o Teams, selecione Equipes, selecione a equipe que você quer fazer a videochamada e clique neste símbolo, Reunir Agora. Clique em Reunir Agora. Pronto, todos os participantes receberão uma informação de que está tendo uma videochamada. Existem mais formatos de fazer a videochamada, vou mostrar mais alguns. Clique em Calendário, Reunir Agora, Ingressar Agora. Veja, você está sozinho nesta videochamada. Aqui você pode adicionar o e-mail das pessoas que você quer convidar para participar dessa videochamada. Pode ser, inclusive, pessoas que não fazem parte da sua equipe. Vou fazer um convite aqui para a Camila, como teste, e para o Luca. Veja, já está ligando automaticamente para eles participarem. É somente eles aceitarem e entrar aqui na videochamada. Um outro formato é você marcar uma reunião através do Teams. Como que você faz isso? Você selecione aqui Mais Nova Reunião, você adiciona o assunto, adicione os participantes que são obrigatórios. Caso tenha participantes opcionais, é só clicar em Opcional. Coloque o horário da reunião que você quer convidar. E clique em Enviar. Veja, a reunião teste aparece aqui, assim como vai aparecer também para as pessoas que receberam o convite. E por fim, caso você queira fazer uma chamada individual com uma pessoa, você pode clicar em Chat, colocar aqui onde está comando, procurar qual a pessoa que você quer conversar e clicar aqui no símbolo de chamada de vídeo. Veja que também você pode fazer uma chamada de voz. É só clicar e aguardar a pessoa aceitar. Pessoal, são dicas, né, que auxiliam no nosso trabalho do dia a dia e o que a gente tem mencionado aqui durante a semana, né? É importante fuçar, dar uma olhada, aquele que tem dificuldade, o professor que está mais
acostumado, auxilia o outro, a própria gestão da escola. Nós aqui também estamos organizando a formação, como eu já mencionei, mas isso com certeza ajuda o desenvolvimento do trabalho no dia a dia. É importante que a escola também defina, a própria DE também defina qual ferramenta que será utilizada para o desenvolvimento das ATPCs e das reuniões nas próximas semanas. Repito, a EFAP sempre com a ATPC aqui no nosso canal de formação do Centro de Mídias. Vou pedir para colocar a outra tela, rapidamente, aí, o preenchimento dos questionários, né? Eu já tinha mencionado no início. A nossa meta continua sendo que esses questionários sejam preenchidos até o final do dia de hoje, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui para vocês, antes de ir para uma tela de apresentação, os números do dia. Nós já temos, em relação ao questionário do dia 23, nós temos 117.822 participantes que já concluíram. Questionário do dia 24, 96.365 participantes que já concluíram. E a pesquisa, o encerramento, né, a avaliação, nós temos 90.171 participantes que já concluíram. Então, esses números são significativos, são importantes, mas nós temos alguns professores que ainda precisam. Então, para facilitar, a gente está colocando aí na tela para vocês o acesso, né? Tem o acesso do link direto e também tem o caminho que eu mencionei lá no início, entrando no site da Escola de Formação. Com esse link, vocês já entram direto no AVEFAP, o login e senha normal que vocês utilizam, reforçando que, por primeiro acesso, a gente precisa entrar com o nosso CPF, né? Temos o caso dos professores eventuais, que como não estão na base que nós utilizamos, né, eles precisam abrir um chamado para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível, tá bom? O chamado, o link está aí, né, o atendimento educação.sp.gov.br, sem cedilha, sem ponto. Próxima tela, por favor. Aí é rapidinho só para mostrar para vocês o caminho, né? A gente tem a tela de acesso, login e senha, clicando em acessar. Nós temos aí o gestão educacional, como já foi mencionado, vocês clicam lá, vai abrir uma outra aba, replanejamento 2020, na sequência basta clicar em questionário para responder. Tá? Então, a ideia é que vocês respondam os 2 questionários e ainda a pesquisa que está lá como encerramento, tá? O canal encerramento. Alguns professores têm perguntado, mas eu preciso responder tudo. Sim, a ideia é que vocês respondam os 3 e que vocês possam estar utilizando esse material aí no nosso, nas próximas ATPCs e na organização do trabalho de vocês, tá bom? Nós recebemos aqui a informação, durante a semana algumas pessoas mencionaram, eu também entrei, vi que o AVA estava lento. Eu recebi a informação aqui da área de TI, que deram uma melhorada aí essa noite, então nós temos uma boa notícia, a princípio o AVA deu uma melhorada, a princípio é para que vocês consigam acessar mais facilmente. De qualquer forma, quem não conseguir, tiver algum problema, é abrir o Fale Conosco, tá bom? O pessoal também tem perguntado, ontem nós tivemos um probleminha, o chat teve um momento de instabilidade, as pessoas acabaram perdendo alguns momentos da nossa fala, então nós também temos a informação aqui que todo o material está ficando disponível no YouTube do Centro de Mídias. E a nossa equipe de tecnologia está trabalhando para organizar isso, para ficar mais fácil ainda de vocês encontrarem, e a gente pretende deixar com o título de Replanejamento 2020 lá no YouTube, aqui no Centro de Mídias, né, no nosso canal, no nosso YouTube, para que vocês possam acessar esse material, vocês possam estar vendo, revendo, tirando dúvidas e entrando em contato conosco. Tá? Alguns professores no chat mencionaram a importância de ressaltar que os professores têm liberdade para escolher a ferramenta para desenvolver o seu trabalho, para desenvolver tudo aquilo que vocês vão organizar em termos de reunião. Eu já tinha mencionado, né, mas como apareceu aqui, reforço que sim, né, as ATPCs da EFAP, elas serão realizadas aqui pelo canal de formação do Centro de Mídias. O Centro de Mídias está ajudando muito nesse trabalho. A DE ou as DEs, com certeza, também vão escolher o seu melhor canal. A escola, a gestão, junto com os professores, também para a organização. Agora, cada professor também pode e tem autonomia
para escolher a ferramenta que vai utilizar ou que já utiliza, tá bom? Algumas pessoas aqui também elogiaram, agradeceram. Eu aproveito para estender esse agradecimento aqui aos minha amiga e meu amigo, Isaac e Giz. Agradeço ao Caetano, a equipe da COPED, que disponibilizou, que realizou esse trabalho. A professora Cristina Mabellini, que é a nossa coordenadora aqui da IFAP, o secretário que vem dizendo não perderemos nenhum estudante, não perderemos nenhum servidor. Agradeço a minha equipe também, que tem ajudado muito nesse trabalho. É isso, gente. Hoje mesmo foi um desafio, porque nós tínhamos 2 áreas aqui, a questão do tempo, gestão do tempo, mas a ideia é que a gente vá aprimorando, que a gente vá aperfeiçoando esse processo. Então, agradeço, deixo um abraço muito carinhoso a todos vocês, que nós tenhamos um ótimo dia de trabalho e vamos, que precisamos qualificar esse processo de ensino-aprendizagem e dar todo o apoio aos nossos estudantes.